Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao meio-dia. Tudo bem? Vocês são tudo muito guerreiro. Tati, seja bem-vinda ao PENAD. Tô muito feliz de você ser a minha aluna agora oficialmente. Obrigada por esse carinho, essa confiança, e eu espero realmente que o PENAD seja um grande divisor de águas na tua vida, na tua carreira. E tô muito feliz aí de ter vocês aqui junto comigo. Então, essa live é uma live especial que tá começando agora, no meio do nosso dia. Eu já almocei, já tô de chimarrãozinho aqui, tá? Mas eu acredito que esse é o momento perfeito pra gente falar sobre esse tema, né? Tão importante, que a gente vai abordar hoje, para que realmente você faça uma grande diferença, você tenha uma grande diferença na sua carreira como nutricionista. Aqui a minha intenção é que tudo seja muito especial, tá? Principalmente para aqueles profissionais, os nutricionistas que se sentem inseguros, né? Ou que tem alguma insegurança de tratar pacientes com diabetes. Então, eu sou a Cris Azzolini, sou bioquímica e nutricionista, tenho uma grande experiência, aliás, uma vasta experiência em diabetes. Eu tô aqui para ajudar vocês a superar essas inseguranças e a transformar esses desafios em oportunidades de crescimento profissional e também pessoal. Por isso que o tema da live de hoje é como superar a insegurança de tratar pacientes com diabetes, né? Eu sei que muitos de nós, mesmo sendo profissionais capacitados, às vezes sentimos receio, né? Quando vamos lidar com condições mais complexas, como diabetes, por exemplo, né? A gente fica muito preocupado em não conseguir oferecer o melhor cuidado possível, o melhor tratamento possível, ficamos preocupados em ser assertivos, ainda mais quando nós estamos falando de nutrição, né? Porque a nutrição, o tratamento nutricional mexe com várias questões do indivíduo, né? As questões hábitos de vida, os hábitos que ele trouxe da vida dele inteira, né? Que ele aprendeu com os pais. A gente mexe com o estilo de vida que ele tem hoje. Então, são tantas coisas, e quando a gente está falando de diabetes, ainda a gente tem a questão familiar envolvida em tudo isso. Então, a gente fica inseguro, né, de passar um tratamento que não seja assertivo, não seja adequado, ou mesmo, né, nada em relação ao tratamento, mas também em relação de mostrar para esse paciente que ele é capaz de chegar no resultado, né, para ele alcançar esse resultado. Então, acabamos tendo inseguranças em várias situações, né, do nosso ambiente clínico, né? A gente pode falar aí dos exames laboratoriais. Eu sei que muita gente também tem insegurança na interpretação do exame, insegurança naquilo que vai pedir para o paciente, que eu preciso pedir para diagnosticar tal coisa, ou resolver tal problema, ou avaliar tal situação. Então, são muitas as inseguranças que a gente tem, né? E a insegurança, gente, é um sentimento de incerteza, seja pela falta de confiança em si mesmo, né? Ou nas próprias habilidades, ou porque a pessoa tem expectativas muito elevadas e que geram medo e uma sensação de insegurança, né? Além disso, a insegurança que temos pode afetar a maneira como nos relacionamos, como nos expressamos com as pessoas, com os pacientes, e isso é importante. Por quê? Porque a gente não... É complicado, porque se a gente tem insegurança e a forma com que nós nos expressamos
com as pessoas, com o próprio paciente, demonstra essa insegurança, existe um problema real aqui, que o paciente vai se sentir inseguro com aquele profissional, né? Então, por isso que as nossas inseguranças afetam também, inclusive, a maneira como nós nos expressamos com os outros, né? E eu posso dizer para vocês uma coisa, eu já passei por isso, né? E eu vou te contar um pouquinho sobre mim. Eu era uma criança extremamente tímida. Eu fui uma adolescente tímida e uma adulta tímida. Pode vocês acreditar ou não em mim, porque hoje eu tô aqui na frente de vocês e vocês podem olhar para mim e dizer assim, mas da onde que essa criatura era tímida? Sim, eu era tímida e a timidez me gerava muita insegurança. Mas a insegurança era porque a timidez, ela trava um pouco as pessoas por medo daquilo que é desconhecido. Então, se você for ver, quando a gente desconhece algo, né, que a gente não tem tanta habilidade com aquilo que a gente vai fazer, é óbvio que a gente vai se sentir inseguro e vai ter medo, né? Então, aprender, conhecer, entender do terreno que a gente pisa, isso vai nos trazendo muita insegurança. E, obviamente, o treino, né, gente? Treinar é fundamental para você se sentir num ambiente seguro, né? Num terreno que você pisa e você sabe que ali é um terreno plano, que não tem buraco, que você não vai cair, né? Mas esse terreno, você só vai conseguir essa base treinando. Então, a gente tem que vencer nossos medos através da nossa principal ferramenta, que é aprender, é o conhecimento gerado, para que você entregue isso para o outro e pise num terreno com base sólida, né? Por isso, gente, que eu digo que a gente tem que esclarecer algumas coisas. Por quê? O que acontece? O que o PNAD oferece para ajudar a superar essas inseguranças, né? Você pode estar se perguntando, mas como que o PNAD vai me ajudar, né? O que o programa vai me dar, né? Para eu ter essa base sólida, esse terreno firme. Então, o programa, gente, ele não apenas fornece um conhecimento profundo para você ter essa base sólida sobre os vários tipos de diabetes, sobre suas complicações, mas ele também te dá estratégias que são práticas e eficazes para o manejo nutricional adequado, tá? E não é só isso. Os meus alunos treinam, eles treinam muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo do qual é o nosso nível de treinamento com os nossos alunos. Ontem, nós temos um canal do Telegram, né? Ontem, eu passei parte do meu dia respondendo os meus alunos no canal do Telegram. Por quê? No momento que eles tiram aula, eles colocam as dúvidas no canal do Telegram. E eu prontamente já respondo. Outra questão, os meus alunos, se atendem um paciente, eles imediatamente colocam no canal do Telegram para que eu acompanhe o atendimento deles, né? Ajude na conduta, na interpretação do exame. Eu acredito que essa forma de aprendizado, praticando, é a forma que realmente a gente consegue consolidar o conhecimento. É treinando. Então a gente treina. Vocês treinam com os meus pacientes. Vocês treinam com os seus pacientes. Vocês treinam com os pacientes dos colegas que vão colocando os casos aqui. Enquanto isso, vocês têm as aulas no PNAD que vão
trazendo para você o conhecimento técnico dessa base sólida. Lá você vai se familiarizar com termos técnicos usados em diabetes, com os termos técnicos da própria patologia, das insulinas, com termos técnicos que usualmente vocês vão escutar de colegas médicos que falam, e para vocês não vão, assim vocês não vão ficar lá boiando, nossa, o que esse médico tá falando? Ah, ele tá falando disso. Então você tem uma base mesmo, um alicerce, né? Eu digo que é igual o alicerce de uma casa, de um prédio. Você tem que ter esse alicerce para o prédio não cair, para a casa não cair. E a nossa casa não cai quando nós temos esse alicerce muito consolidado. E para a gente ter, além de ter conhecimento, de adquirir esse conhecimento, de você montar um caderno inteiro, né? E voltar nas aulas quantas vezes você precisar para anotar aquilo. Além de tudo isso, você tem o treino. O treino, que é fundamental para a gente conquistar o caminho que eu vejo para vocês, né? Que é uma solidificação da carreira de vocês. É importante entender, gente, que nós não estamos falando de uma solução mágica, tá? Que vai eliminar todas as suas dúvidas instantaneamente. Aliás, você terá muitas a partir do momento que você inicia as aulas, o que é bom, o que é maravilhoso, porque quem tem dúvida e sabe colocar, expressar suas dúvidas, é aquela pessoa que realmente está ali estudando e aprendendo, né? Que está ganhando conhecimento. Quando a pessoa não tem dúvida de nada, é sinal de que esse conhecimento foi muito raso. Então, eu realmente quero que vocês tenham dúvidas. É importante para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da confiança como nutricionista em diabetes. Esse é um processo que exige muita dedicação, estudo contínuo e muita prática. Ontem me perguntaram, fizeram uma pergunta no direct que era assim para mim: Cris, eu preciso ter experiência para atender um paciente com diabetes? Muito mais do que experiência, você precisa entender que o diabetes é um aprendizado contínuo, né? E que nós que trabalhamos dentro do meio da ciência, a nutrição é uma ciência, a medicina é uma ciência da saúde, né? A ciência avança. E o que foi uma verdade ontem, ou a verdade hoje é outra, né? Porque existe o avanço e nós temos que acompanhar o avanço. E a experiência, sim, é maravilhosa. Por quê? A experiência traz mais segurança ainda, mas por isso que no PNAD a gente tem o treino. Porque estudando para você adquirir experiência através de tudo isso que eu te falei. De eu estar ali junto no canal do Telegram, de estar os colegas ali que são das turmas anteriores, que já estão mais avançados ali com vocês. Então, nós temos uma equipe pronta para responder e ajudar vocês a treinarem, tá? Essa oportunidade, gente, é muito grande. Por quê? Porque à medida que nós temos mais pessoas com diabetes e que a prevalência do diabetes cresce e continua crescendo, a demanda por nutricionistas que se sintam confiantes, competentes no tratamento dessa condição só aumenta. Entenda isso. Esse é um campo com grande potencial para quem está preparado para enfrentar os desafios, né? Tem que estar preparado para enfrentar tudo isso. E existem desafios, tá? Existem muitos desafios que podem gerar essa insegurança, como a complexidade do plano alimentar. E eu vou mais longe. Não é só a complexidade do plano alimentar. O plano alimentar muitas vezes não precisa nem ser complexo, né? Mas o que muda fundamentalmente entre você e o nutricionista que não é especialista é que você sabe o diagnóstico daquele tipo de diabetes e em que fase o paciente se encontra. Isso é o fundamental. Porque se você não sabe a fase que o paciente está, o que vai acontecer? Esse paciente não vai ter mudança no controle glicêmico e fatalmente esse paciente vai embora, né? Porque quando você sabe
em que fase o paciente está da doença dele e do quanto essa doença evoluiu, você sabe até onde a nutrição consegue chegar, até onde tem que começar o tratamento farmacológico, né? Ou até onde tem que fazer a mudança do tratamento farmacológico. E isso é o que muda, né? Que muitas vezes existem situações que a nutrição, ela pode mudar tudo. Ela pode trabalhar desde a remissão do diabetes ao tratamento do diabetes, mas ela chega a ter um limite. E desse limite em diante, muitas vezes o que falta é o tratamento farmacológico, que a gente precisa entender, diagnosticar, encaminhar para o médico a resolver a vida do paciente, né, no tratamento farmacológico, e esse paciente voltar para fazer junto o tratamento nutricional, para que ele seja sinérgico ao tratamento farmacológico, tá? Então, o que eu digo para vocês é que muito mais do que a complexidade de um plano alimentar, mais importante é você entender em que fase do diabetes esse paciente está, tá? Isso é necessário, fundamental para você saber que caminho de tratamento você vai seguir a partir desse conhecimento, tá? Por quê? Porque a gente precisa que o nosso paciente consiga alcançar resultados significativos no controle glicêmico, tá? E a gente só consegue fazer isso quando a gente entende isso, quando você consegue interpretar os exames, quando você consegue interpretar a monitorização glicêmica. E os meus alunos ontem no PENAD estavam assim: Cris, a monitorização em diabetes é tudo. Ela falou, é 100% tudo. Eu falei, não, é 1000% tudo. É 1000% tudo. A monitorização nos dá o panorama e dá o caminho que nós temos que seguir com o tratamento nutricional. Só que se você não sabe interpretar, de novo, você não vai ajudar o paciente a alcançar o resultado significativo no controle glicêmico do paciente, né? Então, nós não devemos permitir, tá? A gente tem que pensar muito nisso. Deixar que o medo e a insegurança impeçam você de buscar a especialização ou de aceitar pacientes com diabetes. E o grande problema aqui não é aceitar o paciente com diabetes, é você não pegar o paciente com diabetes e não saber o que fazer com ele, porque somos nutricionistas. Então, fatalmente, todos aqui, quem já está atendendo, já pegou um paciente com diabetes. Com certeza, né? O paciente com diabetes procura muito o nutricionista. Aí, o que acontece? O paciente chega para você e você descobre que é um paciente que já usa insulina, é um paciente que está muito avançado na doença, e aí é esse paciente que o nutricionista tem medo de pegar. Porque até ele pegar o paciente que está pré-diabético e você sabe que você tem que diminuir a resistência à insulina e tratar o peso, esse paciente não é o paciente complicado, difícil, né? Talvez seja difícil para você lidar com a perda de peso, né? Lembra, eu falei ontem na live para quem estava com o paciente com inflamação hipotalâmica, com fome hedônica e todas aquelas coisas. Lidar com isso, mas isso talvez você já esteja mais acostumado. Mas aquele paciente que está com os 2 pés no diabetes, já tem ali uns 5 anos de diabetes, o que você faz? E aí começa a grande insegurança, né? De pegar esses pacientes, né? Eu já escutei nutricionista falando para mim: eu não gosto de atender paciente com diabetes porque eles não fazem nada do que a gente manda. Para começar, essa frase está extremamente mal colocada e eu me sinto, nem sou diabética, ofendida em relação a isso. Por quê? Porque não é o paciente que não faz nada,
É você que não consegue mostrar para o seu paciente o caminho que ele precisa seguir. Que você não está sendo facilitador da vida dele. Você está arrumando mais um problema. E quando o paciente com diabetes chega num consultório de um nutricionista, normalmente o nutricionista prende esse paciente, coloca ele numa prisão. E ele já recebeu um diagnóstico que já é difícil, já é complicado. E aí você coloca ele dentro de uma prisão alimentar. Esse paciente não tem como ficar com você. Então, não é que ele não faz nada do que ele manda. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Entende? É diferente isso. É muito diferente. Por isso, gente, que o caminho certo é a gente confrontar os medos. Com uma base sólida de conhecimento, uma rede de suporte, que inclui a mentoria, a comunidade, os profissionais. É isso que o PNAD promove. É através do programa que você ganha não só conhecimento, mas também prática, confiança para aplicar tudo que você aprendeu. Entendeu? Eu quero escutar de vocês. Quais são as inseguranças de vocês hoje? A gente tem um monte de nutricionistas aqui e eu queria que vocês escrevessem para mim. Qual é a sua principal insegurança? Como nutricionista, conta aqui pra gente conversar. Não tenha medo de colocar, sabe por quê? Porque às vezes as nossas inseguranças são as mesmas dos colegas, né? Mas a gente tem que ter coragem para enfrentar. Coragem, esse que é o ponto de partida. E aí, gente? Tudo bem? Cadê a Tati? A Tati, que agora é minha nova aluna do PNAD. Escreve aqui, Tati, qual é a sua principal insegurança? A Tati, ela é recém-formada. Ontem ela escreveu para mim no canal do Telegram. Opa! A minha é começar a atender. Eu vou começar agora. Todo mundo tem essa insegurança de começar a atender, né, Tati? Todo mundo. E é normal essa insegurança, até porque a faculdade, ela ensina o básico. E é normal que a faculdade ensine o básico. E o básico não é base sólida, né? Então, é importante a gente ter uma base sólida de atendimento, a gente entender primeiro, escolher uma área de atuação, eu acho isso fundamental. Não que não possa atender tudo, deve atender tudo no começo. Tem mesmo que pegar para sentar. Quando a gente atende tudo no começo, é legal porque você treina várias habilidades, né? A gente precisa de várias habilidades para atender numa área, né? A gente precisa treinar a habilidade de conversar, treinar a habilidade de se expressar, de como eu vou me portar na frente do paciente, como eu mostro empatia com o problema dele. Então, a gente treina essas habilidades que são fundamentais para qualquer área. É importantíssimo treinar habilidades, né? Como eu sento na minha cadeira para ser receptivo ao meu paciente, como eu recebo ele lá na frente para aqui, como eu falo com ele no WhatsApp, eu devo ou não ficar falando com ele no WhatsApp. São várias coisas que ajudam ajudam você a treinar para o futuro, até que você, nesse período que está estudando para ser nutricionista em diabetes, você já ganhou, então, outras habilidades que são importantes para trabalhar com o diabetes, né? Com esse público que são pacientes com diabetes. E fatalmente você vai ter pacientes com diabetes que vão procurar a Nutri e você sabe que vai contar com a gente lá na comunidade. Eu quero teus casos clínicos lá, hein, Tati? Mas enfim, tudo isso que eu falei foi porque a Tati colocou isso aqui, mas é verdade. É importante que a gente comece atendendo em todas as áreas para ir adquirindo habilidades
e até para você saber que área realmente você quer seguir. A Tati tá aí, saiu da faculdade e ela já sabe que a área que ela vai seguir é o diabetes. Isso é muito legal. Gente, então é o seguinte, pra gente concluir a nossa live de hoje, eu quero encorajar todos vocês a dar esse passo importante. Então, eu vou esperar vocês no PNAD, eu vou deixar até o link de inscrição aqui nos comentários. Inscrevam, não deixem a insegurança definir os limites da carreira de vocês. Transformem isso em aprendizado, crescimento, isso é o mais importante. E muito obrigada por estarem comigo nessa tarde, tá? Com o PNAD, eu tenho certeza que vocês vão estar equipados para superar todos esses desafios, se destacarem na nutrição e diabetes. E eu tô ansiosíssima para ver como que vocês vão evoluir para fazer a diferença na vida dos seus pacientes, tá? Um beijão e até a próxima, gente. Fique com Deus. Tati, te vejo lá no canal.